Olá, bem-vindos ao Escatologia, Princípio do Fim, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre esse assunto aí. Vivemos nos últimos dias? A escatologia tenta responder essa pergunta já há muito tempo, né? De partir de quando começaram os últimos dias? Foi dado o start para os últimos dias? Não sabemos, né? Agora temos que acompanhar os acontecimentos. Então vamos ver alguns deles aqui nesse estudo de hoje. A gente percebe que há uma cronologia e uma geografia para os acontecimentos bíblicos, né? Os acontecimentos de um modo geral, talvez traçado no mundo espiritual e se reflete aqui no mundo físico. Um deles é a ordem dos acontecimentos, que começa com o evangelho sendo anunciado, depois vem o avivamento por esse evangelho anunciado, né? Depois vem a perseguição por causa disso, aí acontece o esfriamento e depois vem a apostasia no final. Esses são os fatos que vai um ciclo acontecendo desde que Jesus instaurou, né, o evangelho aqui na terra. Vemos isso acontecer ao longo do tempo. E a ordem geográfica desses acontecimentos é Oriente Médio, acontece ali pelo Oriente Médio, a Ásia, a África ali também, tudo, que foi ali que começou o evangelho, ali teve o avivamento, ali teve a perseguição, depois o esfriamento e a apostasia que já está chegando, né? Então vemos ali, então, a partir do Oriente Médio, depois passa para a Europa, todo esse ciclo muda, vai migrando para a Europa, depois América do Norte, América Central e América do Sul. Se nós olharmos a história, nós vamos ver que as coisas chegam aqui no nosso continente, né, da América do Sul, por último. Ela fica mais intensa primeiro no Oriente, depois na Europa. Isso, todos os fatos. O evangelho ser pregado com aquele vigor todo, né? Chegou com muito mais intensidade no Oriente, depois na Europa, depois na América do Norte, América Central e veio parar aqui na América do Sul. E vamos ver isso ao decorrer dos anos, né? E ali o ciclo dos acontecimentos, que é isso que eu acabei de falar, né? Ali a pregação de Jesus, lá no Oriente Médio, né? Tudo acontecendo lá. Depois veio o avivamento lá em Jerusalém, com a descida do Espírito Santo. Veio a perseguição lá a partir já de Jerusalém mesmo. E depois aconteceu a própria frieza espiritual lá no local. Não necessariamente com as mesmas pessoas, mas na localização. E depois a apostasia, que é o afastamento do Senhor. Isto é um ciclo, porque ele se repete ao longo das eras, né? É só a gente olhar para a história. Causa e efeito. Conforme tudo que o homem faz contra Deus, recai sobre ele mesmo, né? Ele vai fazer a zombaria contra o Senhor e daqui a pouco ele plantou isso e vai colher. Aí tem Gálatas 6, 7 que vai nos dizer: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Coisas boas ou coisas ruins, né? Agora, vemos lá no Oriente Médio, vamos passar algumas notícias. Não estamos aqui nos atendo à questão de data das notícias, de tempo das notícias, mas todos os fatos que vêm acontecendo ao longo dos tempos, para que possamos ter uma ideia que já estamos, pelo menos no início dos últimos dias. Ali é um dado do Portas Abertas, né? Um site muito importante, uma organização, na verdade, que ajuda muitos cristãos perseguidos pelo mundo todo. E está ali como é a perseguição aos cristãos no Afeganistão. Aqui uma notícia do Brasil Paralelo vai nos dizer: torturas, morte e exclusão. Portas Abertas lança lista de perseguição aos cristãos em 2024. Ali em 2024, o número de cristãos perseguidos aumentou para mais de 365 milhões ao redor do mundo. É muita gente, né? É praticamente a única casta religiosa que é perseguida assim de uma maneira brutal, né? É o cristão. Agora vemos ali, uma notícia que nos dá a realidade do que realmente nós estamos passando aqui.
Perseguição aos cristãos aumenta na Ásia, África, Médio Oriente e Europa. Percebem ali o ciclo, né? A linha. E ali, ó, ajude cristãos perseguidos no Iraque. O cartaz ali com o garotinho. Então, realmente há essa perseguição e não podemos fugir dessa realidade, né? O rei da Jordânia diz que o Estado Islâmico declara a Terceira Guerra Mundial contra a humanidade. É uma notícia, como falamos, não estamos nos atendo ao tempo, necessariamente, se foi 2024, se foi 2017, nós estamos falando do fim dos tempos, né? Dos últimos dias. Aqui mais uma informação. Estado Islâmico pode causar Terceira Guerra Mundial. Guerra deve surgir a partir de conflitos no Oriente Médio, alerta especialistas. E de tempos em tempos, né, nós estamos vendo isso. E já agora, no ano passado, 2024, já vimos a questão da guerra lá com o Hezbollah, até com o próprio Irã contra Israel, né? Então, isso tudo temos que estar atento. Estado Islâmico planeja matar milhões de cristãos com bomba nuclear. Isso é um planejamento, uma ideia que ele já tem já há muito tempo. É que Deus é que sabe o tempo de liberação das coisas, né? Então, as coisas estão planejadas pelos homens, mas é Deus é que define se aquilo vai acontecer ou não. E às vezes coisas ruins, né? Infelizmente, acaba tendo a permissão de Deus porque o homem não obedece ao Senhor. O mito da minoria radical no Islã. Mais de 70% dos muçulmanos no mundo apoiam o cumprimento da Sharia, que é a lei islâmica, né? Que é a lei muito severa, uma lei muito rigorosa. Então, temos que estar atentos, porque essa religião ela é totalmente contra o cristianismo. E outras também, né? Massacre na Nigéria. É solitário morrer na África. Vejam aí, né, que coisas terríveis acontecem e talvez os grandes mídias não destacam isso em seus noticiários, né? Principalmente se for notícias sobre o cristão. Muçulmanos fecham 1000 igrejas usando lei de harmonia religiosa. Vejam que vão usando as palavras bonitas, palavras sem muito ataque, né? Mas o fundo, ele é um fundo de ódio. É como se fosse uma aparência de cordeiro, mas a sua fala é uma fala de dragão, como está lá, né, em Apocalipse nos mostrando. Então diz aqui que a lei está dizendo que é uma lei de harmonia religiosa, vai harmonizar as religiões, mas na verdade é para cortar o cristianismo. 4 israelenses são esfaqueados em Israel, né? Aqueles ataques que aconteceram há alguns anos atrás ali, e volta e meia isso está acontecendo não só em Israel, mas em todo o mundo, com israelenses, né? Que eu quero dizer. Aqui nós vamos tratar tanto da questão de Israel quanto do evangelho em si, dos cristãos, né? Porque para o mundo, a cultura judaico-cristã, ela não merece ser dada nenhuma atenção. Ela precisa ser extirpada. Na verdade, essa é a ideia, né? E Satanás está por trás disso tudo. Estado Islâmico, ISIS, né, mata homem esmagado com tanque de guerra. Veja, né, a atrocidade que é esse terrorismo. Aqui na Europa, agora é o segundo destino da rota, né, dos acontecimentos. Começa no Oriente Médio e vai agora para a Europa. Então, a gente vai ver aqui a questão de judeus sendo de novo perseguidos na Europa, né, sendo ali desprezados. Tem aquela questão do antissemitismo, ainda existe, né, muito forte lá. Ele está dizendo: Israel discute plano milionário para incentivar imigração judaica, para eles voltarem, né, para Israel. Aí nós vamos continuar vendo aqui, né, na Europa, uma nova onda antissemita abala
a Europa. Isso de tempos em tempos a coisa vai acontecendo, né? Europa, o caminho da colheita. Aqui nós vamos ver uma imigração grande de pessoas lá do Oriente Médio, né, da maioria da religião deles lá do Oriente Médio chegando na Europa. E isso acaba causando na Europa uma situação muito grave, muitos problemas sociais, até problemas de perseguição ali, muitos assassinatos oriundos desses imigrantes, né? Não são todos, né? Muitos têm famílias, são pessoas decentes, mas normalmente essa imigração nós estamos vendo pessoas de idade jovem e muitos homens, né, imigrando para a Europa. E isso pode nos alertar do que está por vir no final. E praticamente seria ali uma colheita do que a Europa faz com a questão do antissemitismo, a questão do esfriamento do evangelho, na pregação do evangelho na Europa, e isso vai acabar aos pouquinhos tendo uma colheita lá na frente de uma forma que eles não esperam. E uma delas é isso aqui, né? O ISIS chega à União Europeia com refugiados. São notícias que vão passando, já alguns estão alerta e estão vendo isso acontecer. Então isso pode ser um caminho da colheita daquilo que eles plantaram em relação ao desprezo, né, pelo evangelho do Senhor Jesus Cristo e pelo israelense, né, também pelos judeus, né, aquele antissemitismo ainda agarrado forte lá na Europa. Rabino alerta judeus: mudem-se para Israel antes da guerra civil nos Estados Unidos. Fujam também da América do Sul e da Europa. Né? Eles estão aí meio que perambulando pelo mundo devido a todo esse afastamento, né, de não reconhecer a Jesus como Senhor. Né? E eles acabam tendo toda essa vida, né, ao longo da sua história. Porque eles disseram no dia da morte de Jesus: que caia sobre nós o sangue desse justo. Como se fosse uma ironia. Ele não é justo mesmo, então se for culpa nossa, que caia sobre nós. E o sangue do justo, que é Jesus, acaba caindo. São suas próprias palavras, eles absolveram essa culpa sobre eles. Então aqui nós vemos já um ataque terrorista que aconteceu em Londres, com aquele ônibus, né, que tem lá, é muito conhecido em Londres, na Inglaterra, e vemos isso como talvez uma colheita, né, da sua atitude, do seu modo de viver afastado do Senhor, né? Vão deixando o evangelho de lado, vão zombando do Senhor, fazendo o que querem, e uma hora a conta chega. Avanço muçulmano na Inglaterra. Londres elege seu primeiro prefeito muçulmano. A Europa caminha para o seu fim. Notícias da mídia, né? Ainda lá em Londres, vemos aquele ícone, né, que é esse ônibus aí, para o turismo conhecido mundialmente, escrito lá no ônibus: Glória a Alá, né, que está o prefeito sendo muçulmano, então ele agora está colocando essa informação. Veja, um país que é um berço do cristianismo na Europa, né, onde temos o avivamento através ali de John Wesley e outros mais, agora chegando nessa situação aí de colocar essa mensagem num país cristão. Será que conseguiríamos colocar glória a Jesus num ônibus lá no Oriente Médio? Fica a pergunta, né? Ainda a Inglaterra. Ao sair de casa, essa jovem foi afrontada por muçulmanos que colocavam o dedo na sua cara, chamando-a de, né, palavra feia ali, por não usar a burca. Onde isso aconteceu? Irã, Arábia Saudita, Afeganistão? Não. Na Inglaterra, na cidade de Dutton. Inclusive, eu acho que é nessa cidade que tem uma corte já de magistrado, de juiz, né, para ali julgar situações apenas da religião lá do Oriente Médio, da religião deles lá. A Bélgica. Bélgica mantém alerta máximo de segurança para
Bruxelas, mais um país ali da Europa, né? Aqui, outra notícia, né? 4 meses depois de atacar Paris, facção terrorista do Estado Islâmico realiza série de ataques. Bélgica captura suspeito de atentados de Paris e Bruxelas. Aí vejam aqui o que eu falei da questão do esfriamento, né? Estavam na perseguição, agora já passa para o nível do esfriamento. O fim do cristianismo na Europa, igrejas cristãs são substituídas por mesquitas no velho continente. Por quê? Porque já não tem mais cristãos indo à igreja. Igrejas têm se transformado em bares, igrejas cristãs têm se transformado em museus, igrejas cristãs têm se transformado em tudo menos continuar sendo igreja para louvar a Jesus na Europa. Então, essa é a pergunta aqui dessa notícia. O fim do cristianismo na Europa é a questão do esfriamento. Roma. Papa Francisco, né, diz que é necessário um líder mundial para salvar a humanidade. Veja que o mundo vai começando a apontar essa necessidade do líder mundial. O líder mundial poderia muito bem ser o próprio Jesus, né, que é o perfeito líder mundial, né, para reger todas as nações, que um dia será, né, a partir da sua volta. Mas aqui estamos vendo já a notícia e o mundo caminhar para que o anticristo assuma o lugar nesse mundo. Roma. Em novo vídeo, o Estado Islâmico ameaça cristãos e Roma. Veja ali, né? Juntando toda a questão do cristianismo com a católica e os evangélicos, é tudo uma coisa só ao olhar do Estado Islâmico, né? Que é aquele que adora a Jesus. Então, para eles isso é idolatria e eles querem extirpar isso da face da terra. França. Igreja Protestante da França autoriza bênçãos a casais homossexuais. Votação teve 94 pastores a favor e 3 contra. De 97 pastores que votaram com respeito a essa informação aí, 94 deles votou a favor do casamento homossexual. Aí já entramos na questão da apostasia. Vejo que a coisa vai entrando num ciclo, né? Agora já lá na França, que é na Europa, já entra agora o período da apostasia. E a coisa vai se misturando ali, né? Os ciclos vão andando. Aí vem uma colheita, né? De tudo o que vem acontecendo com a rejeição da palavra do Senhor. O terror em Paris tem mais de um motivo. Aconteceu aquele terror lá em Paris, conforme noticiado. Aí vem a Europa toda. Cresce boicote a Israel na Europa. Aqui não estamos tratando o Israel lá da Palestina como o povo de Deus. Mas, ao olhar do mundo, isso é uma coisa que ofende a Deus. Não conscientemente, diretamente, mas inconscientemente. Está ali uma rejeição a tudo que se remete a Deus. Porque, querendo ou não, Israel é conhecido como povo de Deus. Apesar de que, a partir do Novo Testamento, né, bom deixar claro aqui nesse vídeo, o povo de Deus é todo aquele que aceita a Cristo como seu Senhor, né, que é chamado ali de cristão. Pode ser também israelense ou de qualquer outra nacionalidade no mundo. Mas, ao olhar do mundo, é tudo um pacote só. Judeus, católicos e evangélicos. Todos que são voltados para o Deus, Pai de Jesus Cristo, esses estão sendo rejeitados e perseguidos. Então aqui a Europa, né, toda passou por esse momento de boicote às coisas de Israel, e assim são, né? É uma coisa que vai acontecendo, vai e volta ao longo do tempo, e demonstra o sentimento desse continente com relação às coisas de Israel e, no final de tudo, de Deus. Ainda na Europa, né, hostilizados em seus países, jovens judeus europeus mudam para Israel. Vejam, né, que a situação ainda perdura. Aqui mais uma vez,
na Europa lá, boicote a Israel, saem à rua, né, para fazer isso. Na França, Estado Islâmico ameaça Estados Unidos, França e países aliados de atentados terroristas. Aí vem já o começo da colheita, né? Ainda na França, em novo vídeo, o Estado Islâmico ameaça desintegrar, destruir Paris e derrubar Torre Eiffel, lá na França, né? Lá em Paris. São essas ameaças corriqueiras que acontecem. Veja que coisa inusitada, né? Na França, vítima do massacre em Paris, sobreviveu aos atentados de 11 de setembro. Americano foi baleado na perna durante um ataque dos terroristas no Bataclan, aquela boate, né, que estava acontecendo ali shows, onde houve aquele ataque terrorista há tempos atrás. Então, ele sobreviveu lá no 11 de setembro, estava na França, também acabou sendo atingido ali pelo mesmo tipo de pessoas, né, terroristas. Ministro israelense pede que judeus deixem a França. Vejam que a coisa rodou ali muito forte nesse sentido. Aqui mais uma notícia: cresce o número de judeus europeus que imigram para Israel. O antissemitismo tem avançado pela Europa, principalmente na França, onde recentemente 8 sinagogas foram atacadas. Vejam que coisa, né? E daí para partir depois para a igreja evangélica é um pulo, porque o sentido, o rumo é o mesmo. Agora, Estados Unidos contra o Evangelho. Chefão do UFC pede que lutadores parem de falar de Jesus em entrevistas. Os lutadores vencem suas lutas e agradecem a Deus, tal como esse aí, coloca o dedo para o alto, apontando que Deus, né, lhe deu essa vitória, agradecendo a Deus, falando no nome de Jesus. E agora o chefão está dizendo que ele não pode falar no nome de Jesus. Será que ele vai impedir que o outro fale em nome de outra religião, de um outro Deus de sua religião? Ou só Jesus é que não pode ser falado? Lá, a partir já de 2001, né, nós vemos ali o ataque às Torres Gêmeas, né? Isso que todos conhecem, né? Um ataque terrorista feroz, onde derrubou as Torres Gêmeas e matou mais de 3.000 pessoas. Vamos ver como está o país lá, né? Não como um todo, tem muitos cristãos lá, tal como na Europa também, mas estamos vendo notícias como um todo. Monumento aos 10 mandamentos do Capitólio. Tem um monumento lá, onde eles iriam trocar pela estátua de Bafomé, uma representação de Satanás colocada no lugar dos 10 mandamentos do Senhor. Está acontecendo nos Estados Unidos. Ainda lá, vemos essa notícia: cristãos podem ser excluídos de relatório dos Estados Unidos sobre genocídio praticado pelo Estado Islâmico. Veja isso, toda uma classificação de pessoas que são cristãs, que morrem todos os dias, conforme estamos vendo aqui nesse estudo, e você pode ligar a televisão ou buscar na internet, você vai ver isso, e agora está dizendo ali que podem ser excluídos do relatório de que isso acontece, né? Você vê que é uma forma de perseguição, uma forma de realmente deixar para lá que as pessoas saibam dessa verdade. Terror, uma ameaça mundial. Grupo jihadista acumula 8 trilhões no banco com o mercado de escravo e extorsões. Em Apocalipse vai nos dizer que a venda de almas humanas era uma das mercadorias lá no final dos tempos. E ali almas humanas seriam pessoas, né? Venda de seres humanos. Então vejam aqui, ó, eles dominam um território quase do tamanho da Inglaterra. Algo a se preocupar. Obama, quando estava na presidência, né, disse essa frase aqui, ó. Obama diz que não vai ceder na luta contra o Estado Islâmico e pede ajuda à Rússia. O presidente dos Estados Unidos falou sobre o assunto após uma reunião de líderes asiáticos na Malásia. Ou seja, aqui já está tendo a colheita, uma das colheitas do que vem sendo plantado. Está querendo tirar os mandamentos do Senhor, colocar Bafomé. Começa a excluir Deus
das coisas em todas as áreas da vida e depois não querem reclamar do que vem em cima de si mesmos, né? Seria a própria colheita daquilo que plantou. E isso é o que vemos acontecer ao longo do tempo. Temos que estar prestando atenção, porque se a gente não olha para a história, a gente não consegue entender isso de uma maneira mais fácil. E isso vem acontecendo com vários países, né? Nós vemos isso desde o Oriente Médio, passando pela Europa, agora Estados Unidos. Essa é uma trajetória, né? A promessa eterna: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 3. Essa foi uma promessa feita a Abraão, que no Antigo Testamento recaiu sobre os israelitas, que foi feito um povo a partir do seu neto, Jacó, e no Novo Testamento é o povo de Deus como um geral, ali a partir já da igreja de Jesus. Essa promessa está em cima da igreja. Quando a igreja é abençoada pelas pessoas, essas pessoas são abençoadas por Deus. Quando o contrário acontece, Deus também age da mesma forma. Agora nós vamos ver aqui a América Latina. Cidade decide proibir pregação do evangelho com folhetos e dança em praça pública. Veja o cerco já se fechando. Ou seja, isso já é a perseguição já chegando também aqui na América Latina, né? América Latina, preparo para a perseguição total. O avanço do islamismo pela América Latina. Um relatório da BBC Mundo revelou o crescimento do número de muçulmanos em várias partes da América Latina. Isso já pode ser, como está ali, o preparo para a perseguição, o preparo para a colheita na América Latina, já que está proibindo a pregação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vem sobre eles uma colheita. Isso aí não tem como fugir disso. E agora no Brasil, vamos ver agora especificamente esse tipo de coisa acontecendo no nosso país. Mais igrejas se unem em movimento contra Israel. Sínodos mostram tendência de forçar a entrega de territórios a palestinos. Sobre aquela situação de palestinos e judeus lá no Oriente Médio, lá em Israel. Então aqui mais igrejas se unem contra Israel. Mais uma vez vamos explicar. Não estamos aqui dizendo que Israel está ali totalmente inocente na história e que é o povo de Deus escolhido, não é isso. Mas estamos colocando na ótica de que muitos entendem que eles são povo escolhido, mas mesmo assim estão contra eles. Entenderam? Que no final das contas acaba sendo um afastamento de Deus pela sua ótica, pelo modo de pensar das igrejas aqui no Brasil, e mesmo assim estão contra. Então isso já faz a gente pensar. Ainda no Brasil, o movimento pelo fim de Israel cresce no Brasil. Fórum Social Mundial Palestina Livre ocorrerá em Porto Alegre, lá no sul. Às vezes algumas coisas acontecem e a gente não sabe o que se ocorreu primeiro no mundo espiritual. Como sabemos, primeiro as coisas acontecem no mundo espiritual e depois refletem aqui no mundo físico. Então a gente às vezes planta coisas contra, no final das contas, Deus no mundo espiritual e depois os resultados vêm aqui no mundo físico. Aqui, movimento pelo fim de Israel cresce no Brasil. E esse Fórum Palestina Livre ocorreu, é uma notícia mais antiga, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Brasil não reconhece mais Jerusalém como capital de Israel. Mais uma notícia, Brasil plantando vento. Marcha para Satanás deverá ocorrer em várias capitais brasileiras. Evento debocha de cristãos e apela pela liberdade religiosa. Veja, a liberdade religiosa deles é atacar a nossa crença. Então, aí como está o título ali, Brasil plantando vento, vai colher tempestades, Se já não está colhendo, No final das contas, acaba a gente olhando para o nosso país e vamos ver como as coisas estão, Brasil, Maranhão. Há cerca de 2 milhões de muçulmanos no Brasil. Sociedade Islâmica do Maranhão.
restauração do califado, eu apoio. Está escrito ali, tá vendo? Então, aqui no Brasil há um grande número já de pessoas dessa religião e não sabendo que talvez esteja aqui apoiando alguém que no futuro vai nos perseguir até querer nos destruir totalmente. E para finalizar, um cristão em cada 7 no mundo é perseguido por sua fé. Então está aí. Espero que você tenha gostado desse estudo. É um alerta, né? Para que estejamos de olhos abertos e possamos compreender essa logística, esses acontecimentos, esse ciclo que começa geograficamente lá no Oriente, passando pela Europa, passa pelos Estados Unidos, América do Norte, né? América Central, América Latina. Esse é um ciclo de rumo geográfico. E os fatos acontecem com pregação do Evangelho, avivamento, perseguição, esfriamento e apostasia. Esse também é um outro ciclo que nós percebemos ao longo da história. Mas a palavra que temos de Jesus é: eu estarei convosco todos os dias da vossa vida. E outra palavra diz: ser forte e corajoso. Que Deus abençoe a sua vida. A paz a todos.